Olá pessoal! Hoje na aula de eletrônica digital nós falamos sobre as operações que a gente utiliza na álgebra de Boolean, né? Ou álgebra booleana. Então, só para falar um pouquinho a respeito sobre esse tema, sobre esse assunto, o que seria, né, as álgebras de Boolean, né? Ou álgebra booleana? Nada mais são do que a representação das operações lógicas que a gente, digamos, traduz dos circuitos digitais. Então, por exemplo, aqui a gente tem um circuito que a gente chama de circuito combinacional, ok? Então, a gente combinou as portas lógicas. Então, aqui a gente tem uma porta NOT, inversora ou não, uma porta E e uma porta OU. Então, o que acontece? Essas portas lógicas aqui, elas estão combinadas entre si, ok? E aí o que acontece? Por meio da combinação delas, a gente consegue criar uma expressão, certo? Então a gente traduz aquele circuito lógico por uma expressão, usando as variáveis. Então aqui no caso, essa seria a expressão deste circuito combinacional aqui, ou seja, da combinação destas portas lógicas. E aí a gente tem essa expressão aqui que a gente chama de álgebra de Boolean. E aí, de acordo com a porta lógica que a gente está utilizando aqui no circuito, nós temos as operações lógicas. E aí, basicamente, a gente tem três tipos de operações lógicas. A gente tem a operação lógica OU, que a gente representa pela soma, né? Pelo sinal de mais. Nós temos a lógica E, que a gente representa pelo ponto, semelhante ao que seria a multiplicação, né, na matemática. E nós temos a lógica inversora, ou NOT, que a gente representa pelo barrado. Aí a gente fala A barrado, B barrado, C barrado, né? De acordo com a variável que a gente está usando. Então, essas aqui são as três operações lógicas, ok? E a partir dessas operações lógicas, a gente consegue criar as expressões ou as álgebras de Boolean dos circuitos combinacionais aqui. E, pessoal, mais um adendo, né? Quando a gente trabalha com eletrônica digital, a gente geralmente vai trabalhar com duas condições: a condição verdadeira e a condição falsa. Condição verdadeira, ela representa o número 1, o algarismo 1, e a condição falsa seria o algarismo 0, certo? Então, na eletrônica digital, a gente trabalha com essas duas possibilidades, 0 ou 1, ok? Então, esse 0 ou 1 vai determinar condições como verdadeiro e falso, aberto ou fechado, ligado ou desligado. Então, a gente sempre vai trabalhar com essas duas condições. E aí, vai gerar as operações, as álgebras de Boolean e os circuitos combinacionais. E aqui nos circuitos combinacionais, a gente tem esses símbolos aqui que nada mais são do que as portas lógicas. Ou seja, cada uma dessas portas lógicas, elas vão fazer uma lógica, seja ela uma lógica E, uma lógica ou uma lógica inversora. E aí, quando elas estão agrupadas, essas lógicas, dá origem aos circuitos combinacionais, certo? E os circuitos combinacionais a gente vai representar de forma gráfica por meio da simbologia das portas lógicas, e a gente pode também expressar, né, na verdade representar esses mesmos circuitos combinacionais aqui por meio de uma expressão, ou seja, por meio das álgebras de Boolean. Então uma coisa está conectada à outra, ok? Tanto as portas lógicas quanto as operações. Então,
isso é algo muito importante de se entender e compreender. Os conceitos, os temas que vão sendo trabalhados ao longo das aulas, eles estão conectados, eles fazem link entre eles, ok? Então, primeiro a gente aprende o sistema de numeração, por exemplo, o sistema de numeração binário, o sistema de numeração hexadecimal, octal, BCD. Depois a gente vai aprender as portas lógicas, depois as álgebras booleanas e, consequentemente, as operações lógicas que a gente pode fazer com essas operações. E, por fim, combinar tudo isso, que seriam as portas lógicas com as operações lógicas e, consequentemente, né, as álgebras de Boolean. Então, vejam que o conhecimento, ele é cumulativo. Então, pessoal, aqui a gente consegue perceber a importância do tempo no aprendizado, na construção do conhecimento, porque a gente não aprende tudo isso de uma vez, ok? A gente vai aprendendo aos poucos e juntando esses conhecimentos. Então, uma dica importante, né, para quem está iniciando um curso ou um novo aprendizado, né, enfim, que a gente tem que ter paciência, a gente tem que dar tempo ao tempo, porque é por meio dele, né, que a gente vai construir esse conhecimento, tá? Então, nesse quesito, o tempo, ele é o melhor amigo no aprendizado, né, no processo, né, de ensino-aprendizagem, né? A gente tem que dar o tempo ao tempo e ser pacientes, ok?